Abra sua Bíblia em Josué. Josué capítulo 9. Josué capítulo 9, versículo 1 ao 9. Amém? Que diz assim: Amém. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estava da além do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo que Josué fizerá com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram se fingindo embaixadores e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rosto e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados, e vestes velhas sobre si, e todo o pão que traziam. Vimos de uma terra distante. Fazei, pois, agora concerto convosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitará no meio de nós? Como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. Dize Josué: quem sois vós e de onde vendes? E responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a tua fama e tudo quanto fez no Egito. Amém? Poder sentar. Meus irmãos, em primeiro lugar, né, quero agradecer a Deus, né, pelas orações dos irmãos. Quem sabe, né, um pouco, né, que minha esposa passou, né, não é fácil, né? E agradeço a Deus por nós estamos de posse de vitória, né? E eu fui escalado para trazer essa mensagem. Quem sabe um pouco a minha caminhada, a minha história não é fácil, né? Entendeu? E eu falo para Deus que para trazer uma mensagem para a nave dele, né, tem que ser uma mensagem bastante preparada e temperada, né? Porque como o nosso pastor falou que
Nós não saímos da nossa casa para ouvir blobrinha, não é verdade? Nós viemos da nossa casa para nos edificar. E eu disse, Senhor, eis-me aqui, meu Pai. O Senhor sabe a minha situação. Pensei, né, falar para meu dirigente, mas eis-me aqui. Amém? Meus irmãos, eu estava pedindo ao Senhor uma mensagem para que nos viesse nos edificar, tanto a mim e como meus irmãos. O que é que nós podemos aprender com essa palavra? O que é que nós podemos aprender com esse líder, com esse povo? Glória a Deus. Eu estava lendo essa mensagem e vi que eu preciso dela, porque nós somos falhas, nós somos cheios de defeito. Independente de posições, independente de honra, porque nós somos ser humano. Se não for o Senhor na minha e na sua vida, nós passamos desapercebido. Amém? E observa aqui que esse homem Josué, ele foi escolhido por Deus para substituir Moisés. E ele aprendeu as funções de Moisés. E observe que para substituir Moisés não era fácil. E ele tentou recuar, mas Deus disse que era com ele. Deus disse onde ele pisasse a planta dos seus pés, iria prosperar. E Deus não mudou, Deus é o mesmo na minha e na tua vida. Aleluia. Se Deus nos tirou da terra do Egito, Ele não tirou para deixar no meio do caminho. Ele deixou para avançar. E quem olha para esse objetivo, avançar, eu sei que levanta situações na nossa vida. Se nós paramos e se prostramos, é difícil. Eu estou aqui, é pela graça. Por quê? Porque a graça de Jesus nos faz a gente estar de pé. E observe que esse homem, Deus tinha prometido lá atrás, em Deuteronômio, que o povo de Israel ia sair do Egito e ia possuir as terras prometidas, até chegar na terra que manda leite e mel. E esse homem só tinha um alvo, que era avançar. E Deus disse, todos que tiver na sua frente, todas as nações que tiver na sua frente, eu vou tirar do caminho, porque eu dei para ti uma herança, a terra prometida. E observe que é um nome, né, um pouco meio difícil de se falar, que é os fariseus, os cananeus, né, os gebianitas e etc. E todo esse estava na lista de Deus tirar do caminho. Por quê? Porque Deus não queria que seu povo se embaraçasse. Mesmo assim é Deus na minha e na tua vida. Existem pessoas que às vezes querem nos atrapalhar, mas Deus marca encontro. Eu sei que a palavra é dura, mas essa palavra serve para mim. Porque Deus prometeu algo na minha e na tua vida, e se Ele prometeu, vai se cumprir. Mas, irmão, não estou vendo nada, estou vendo prova. É desse jeito mesmo. Porque Deus trabalha em mínimo detalhe. Porque se nós formos olhar para as provas, acho que a gente não estaria nem aqui. E esse povo não foi fácil para ele. Vencer rei e sobre rei, nações e sobre nações. Observe que havia um rei da cidade de Ai e de Jericó. E Deus ordenou essa ordenança que ele conquistaria as terras. E quando os gebianitas viram que eles também estavam na lista, gebianita é o Gibeão dos amorreu.
E quando ele soube que estava na lista, ele olhou, epa, peraí, a minha cidade é grande. Se esse povo, que tem esse Deus Todo-Poderoso, destruiu essa cidade, quanto mais a minha. E observe que eles usaram de astúcia para enganar um homem de Deus. Mas, irmão, não é homem de Deus? É, nós somos ser humano. Ele não vigiou. Mesmo assim é eu na sua vida. Se nós não vigiamos, às vezes o adversário chega com o sapatinho de lã. Eita, é de Deus. Faça a prova para ver se é. Eu me lembro quantas vezes surgiu coisas grandes na minha vida para eu conquistar. Mas quando eu vi que não era de Deus, eu me saí. Porque eu sei que em primeiro lugar está a minha vida espiritual. Nós devemos fazer prova de Deus. E esses homens não fizeram. Josué não fizeram. E o povo de Deus não fizeram. E os gibeonitas usaram de astúcia para enganar. Porque ele ia ser a próxima vítima. E observe que se ajuntaram 5 reis para tentar destruir Josué e o povo de Deus. E os gibeonitas não se envolveram nisso. Usaram de astúcia, se vestiram de pessoas distantes para tentar enganar esse líder. E observe que quando ele chega ao israelita, fala: não viemos aqui de uma terra distante. Nós queremos ser teu servo, fazer concerto convosco. E observe que o israelita falou: como assim habitará no meio de nós? Meus irmãos, a gente devemos guardar a palavra. Observe que lá atrás, em Deuteronômio, Deus falou para que não se viesse se misturar. Né? Mas às vezes, o crente, serve até para mim, se nós não vigiamos, nós se ajuntamos com pessoas que não vigiam e termina nós se contaminamos. E observa aqui que ele falou, como assim? Porque não lembrou lá atrás de Deuteronômio que Deus tinha dito que não era para se corromper, não era para se ajuntar. E Josué passou desapercebido porque ele já chegou exaltando o nosso Deus, dizendo que é um Deus poderoso, um Deus grande, né? E Josué não vigiou. Josué olhou a aparência. Uma pessoa mal vestida, uma pessoa passando fome. Ele olhou a aparência e abraçou. E grande foi o processo. Ele não vigiou. Às vezes, meu irmão, a gente tem pena de algumas coisas. Claro que sim, nós devemos abraçar, mas com sabedoria. Eu me lembro que aqui, eu acho que vai fazer 2 anos, acho que alguns meus irmãos sabem, que entrou um jovem aqui com uma menina e não tinha sandália. A sandália dele era a metade do pé dele. E ali, pela misericórdia, a glória é para Deus, me ajuntei, comprei, ia dar água para vender e outras coisas mais. Irmão Hernandes também, né? Até aperreou um pouco o Mão Muniz, e nosso pastor fez: vigie, porque ele está com enganação. E quando nós chegamos ali para visitar, tudo que a gente dava na mão dele, ele vendia por droga. Né? O pastor me chamou a atenção do nosso evangelista irmão Hernandes, né? Porque o amor do Senhor, ele envolve na nossa vida. E nós queremos o quê? Abraçar, amar, né? Mas nós devemos vigiar. E assim, não foi da mesma forma Josué. Josué não vigiou, Josué abraçou. E observe que nessa circunstância, nessa carreira, nessa caminhada, depois de 3 dias, eles viram que eram seus vizinhos e queria matar. Aí os anciões, os líderes, como também foi enganado, disseram: nós não podemos matar, porque agora nós fizemos aliança com aquilo que o Senhor não nos ordenou, né? Agora vai vir as consequências, né? Não é fácil, meu irmão, né? Para Josué. E esse povo habitou no meio de Israel, os cananeus, ímpio, não orou, não consultou o Senhor. E observe quando os 5 reis soube: epa, peraí, esse rei deveria juntar com a gente,
foi fazer aliança com Josué, vamos matar ele. E quando se reuniram para matar esse povo, os gibeonitas, o líder dos gibeonitas correu para Josué e disse: socorre, porque o rei quer nos matar, porque nós fizemos aliança contigo. Agora observe, já vai Josué pegar uma luta que não é dele, porque não vigiou. Eu sei, meus irmãos, que às vezes vem situações na vida da gente, que às vezes a luta não é da gente, e às vezes nós tomamos para nós. Antes de nós podermos fazer qualquer atitude, nós devemos o quê? Orar, consultar ao Senhor, né? E observe Josué nessa luta. Josué agora vai à peleja. Josué começa agora a interceder por esse povo. Deus é tão misericordioso, porque Deus poderia dizer: te vira, Josué, tu não vigiou? O amor de Deus é tão grande na nossa vida que ele nos ajuda. E ele deu os 5 reis na mão de Josué. Observe que quando Josué orou para Deus dar vitória a ele, Deus parou o sol, né? Por um homem, né? Pela uma oração. E deu vitória, né? Para você ver que o amor de Deus é tão grande na minha e na tua vida. Portanto, meus irmãos, nós devemos sempre consultar o Senhor. E observe que existe também na Bíblia Davi. Davi estava foragido por conta da perseguição de Saul. Estava num lugar difícil, mas um lugar aberto. E observe que vieram a Davi dizer: ó, Davi, nos ajuda. A cidade de Keila está sendo saqueada. Nos ajuda. Rapaz, uma posição que você está. Às vezes vem pessoas lhe pedir ajuda. Qual é a sua posição? É ajudar, né? Porque o Espírito Santo, mesmo que a gente não queira, ele faz, nós ficamos de pé para ajudar aquela pessoa. E a mesma forma foi Davi. Davi foi nessa cidade de Keila e ajudou, porque estava sendo saqueada aquela cidade. E aquela cidade teve vitória através de Davi e seus homens. Mas observe que na decorrer dessa situação, observe que Davi soube que Saul sabia que Davi estava na cidade de Keila. Uma cidade pequena, uma cidade fechada. Aí vem agora a palavra. O que é que Davi ia fazer sobre essa situação? Para mim está tudo bem, né? Eu salvei essa cidade, depois minha alma está em paz, ela não vai me entregar. Davi não fez isso. Davi foi consultar o Senhor, né? Da mesma forma, era como Josué devia consultar o Senhor. Não consultou. Davi fez: Senhor, esse povo irá entregar na mão de Saul? Deus disse: vai. Imagina o coração desse homem, meus irmãos, quando a gente ajuda alguém e quando você espera, recebe uma patada. Como é que a gente fica? Se não tiver o Espírito Santo na minha e na tua vida, nós ficamos prostrados. Mas glória a Deus, porque existe o Espírito Santo na minha e na tua vida. E Davi, quando soube essa palavra, Davi tornou a consultar o Senhor. Ele entregarão na mão de Saul. Deus disse: vai. Pois Davi se retirou dali e deu vitória. Mesmo assim, eu e você, a palavra é consultar ao Senhor. Eu estava conversando com a minha esposa ainda hoje, né? Que está vindo algo na minha mão, coisa boa, coisa grande, né? Só que assim, alegria mas eu peço ao Senhor, me direciona a esse o caminho. Porque eu sei que lá na frente a gente pode pagar preço, né? Porque aos olhos da gente é dizer a gente quer. E depois vem a consequência. Eu não sei se Deus vai me conceder. Está bem perto. E quando Deus me conceder, a igreja vai saber e nós vamos agradecer. Eu e minha esposa. Né? A palavra é essa que Deus botou no meu coração. Eu não sou pregador, né? Nós sabemos que, independente de luta, independente de prova e de conquista, quando Deus diz que é com você, vá. Gibeão não foi da mesma forma. Gibeão estava malhando trigo no lagar.
Mas Deus olhou para ele e fez: epa, esse homem aí, eu vou investir nele. E Deus disse: eu sou contigo, varão valoroso. E observe que Deus chama Gibeão e diz: vai e livra o meu povo. Deus não disse a ele: vai e livra, que eu sou contigo, mas ele fez prova do Senhor. Ele pegou uma lã e botou fora e disse: ó Senhor, se tu chover e a lã ficar seca, eu sei que tu é comigo mesmo, eu vou livrar esse povo. E aconteceu. Choveu e a lã ficou seca. E ele tornou a pergunta: Senhor, não fica chateado comigo não, vou fazer mais uma prova. Botou a lã e disse: Senhor, se a lã ficar molhada e não chover, tu vai comigo. E aconteceu da mesma forma. E Deus deu vitória a esse povo. Deus não mudou, Deus é o mesmo, né? Eu preciso de vocês em orações, né, como minha esposa, né? Para que Deus venha nos ajudar a nossa caminhada. Amém? Eu vou parar por aqui, né, para a nossa dirigente fazer os anúncios. E essa é a palavra que Deus botou no meu coração, né? Consultai ao Senhor. Agradeço a oportunidade.